Bom dia, senhores. Mais um dia, menos um dia, rumo à tua aprovação, tá? Professor Alisson César passando para resolver com você aí mais uma questãozinha, aliás, mais duas questõezinhas, tá? Rumo aí à tua aprovação na PRF. Vamos lá. É a nossa primeira questãozinha, a gente tem aí uma questão que ela pode até gerar alguma polêmica, tá? Por quê? Porque essa questão aí, ela trata-se de uma situação onde a banca pode até cobrar alguma coisa teórica de você, mas sobre conta jamais ela vai cobrar. Por quê? Porque o gráfico trata-se da velocidade em função do tempo e perceba que para o móvel B, o gráfico é uma parábola. A gente só trabalha com parábola no caso do espaço em função do tempo. Deixa eu só fazer um resumozinho rápido aqui para você, é o seguinte, ó. A gente tem um movimento uniforme, a gente tem um movimento uniformemente variado e nós temos nessa questão o movimento variado. Perceba que esses dois primeiros eles têm aí uma certa conformidade, eles obedecem a uma certa razão. O primeiro, que é uniforme, a velocidade é o tempo todo a mesma. O segundo, ela muda, mas ela muda de uma maneira constante. E o terceiro, que é variado, ela muda de qualquer jeito, ou seja, a aceleração é variável. Então perceba que nesse primeiro aqui, ó, a aceleração é constante e igual a zero. Esse outro aqui, ela é constante e diferente de zero. E essa daqui, ela é diferente de zero, porém ela é variável, tá? Nesses dois aqui de cima, a gente pode dizer que ela é constante, tá? CTE, constante. Já no terceiro, ela é variável, que é exatamente o que acontece com o móvel B. Perceba que o móvel B tem o seu gráfico representado por uma curva. Lá no movimento uniforme, o gráfico da velocidade em função do tempo, ele é representado assim, ó. Você tem uma reta paralela ao eixo dos tempos, tá? Ela é sempre constante, indicando para você que a velocidade não está mudando. Isso para o movimento uniforme. Já quando você tem movimento uniformemente variado, aí o teu gráfico da velocidade em função do tempo, ele é uma reta que pode ser subindo ou pode ser descendo, tá? Até porque ele obedece ao movimento uniformemente variado, ele obedece a essa equação, V igual a V0 mais AT. Mas para o móvel B, a tua velocidade é muito variável porque a aceleração também é variável, tá? Ou seja, é uma questão que trata-se de uma possibilidade um pouco remota da banca cobrar isso de você, tá? Mas se ela cobrar, é somente em termos teóricos. Então vamos direto para a questão, que na verdade ela é muito simples, só fiz aqui uma revisão rápida para você, tá? Vou só precisar apagar isso aqui, tá? Então deixa me selecionar aqui, que a gente vai apagar tudo. Qualquer coisa é só você voltar o vídeo aí, tá? E vamos à aplicação da propriedade para você resolver essa questão com muita facilidade, tá? Ela é bem simples se você souber dessa propriedade, tá? Que propriedade é essa? Vamos lá. O que é que eu preciso lembrar? Que quando você calcula a tangente do ângulo, o que você encontra é a aceleração. Como assim? A tangente do ângulo, galera, é porque eu não queria aprofundar muito sem necessidade, tá? Mas esse ângulo aqui, ele também pode ser chamado de coeficiente angular. Ele é a inclinação da reta, tá? Então, num palavreado, vamos dizer assim, um pouco mais acessível, é a inclinação da reta. Então perceba que para o móvel A, a inclinação é sempre essa, ó. Eita nós, hein? A inclinação aí é sempre essa aqui, ó, tá? Então você tem esse ângulo aqui. Por isso que a gente pode dizer que no caso do móvel A, a aceleração é constante. Já para o móvel B, se você sair pegando aqui, ó, em cada pontinho desse aqui, traçar uma reta, você vai perceber que você tem várias inclinações, ó. Para cada ângulo, para cada inclinação dessa aqui, você tem um ângulo alfa 1, aqui alfa 2, aqui alfa 3, que é exatamente o que a gente tinha dito. No caso do móvel A, ele tem a aceleração variável, porque esse ângulo aqui é variável, tá? Então a propriedade que diz para mim que o ângulo é a tangente, diz para mim que a aceleração é variável. Velocidade mais variável ainda, tá? Ela não varia uniformemente. Já para o móvel B, aliás, móvel A, perdão, ela varia uniformemente. Cuidado com isso, tá? E aí vamos às nossas assertivas. Aliás, antes da assertiva, como é que eu vou saber qual é a opção correta? O que é que você tem que pensar?
a única coisa que a gente pode afirmar aqui é que a aceleração do móvel A, ela só vai ser a mesma do móvel B quando você tiver exatamente duas inclinações iguais. Onde é que eu tenho, deixa eu apagar aqui que ficou um pouco sobrecarregada a figura, deixa eu apagar isso aqui, deixe-me apagar isso aqui, só para facilitar o teu entendimento. Ó. O que é que eu preciso que você visualize? Opa, ficou um pontinho aqui, vamos apagar. O que que eu preciso que você visualize? Que nessa reta do móvel A, ela tem sempre essa inclinação aqui, ó, sempre essa inclinação aqui, tá? Onde é que eu tenho nessa reta B a mesma inclinação? Móvel A é essa inclinação. Do móvel B, que eu vou representar de verde, onde é que essa mesma inclinação? É apenas nesse pontinho aqui, ó, que é uma reta tangente. Então, aqui é o único ponto, que vai ter a mesma aceleração, tá? Nesse ponto aqui é exatamente o mesmo ponto, aliás, é o único ponto onde você pode dizer que a aceleração de A vai ser igual à aceleração de B. E nesse ponto aqui, ó, a única coisa que você pode afirmar é que é o único ponto onde as velocidades serão iguais. Então você tem um único ponto onde as velocidades são iguais, que é nesse pontinho aqui, ó, cuidado para não confundir, ó, repare, ó, que aqui, ó, para qualquer um dos dois, quer seja para a curva B ou para a reta A, você tem a mesma velocidade. Já para esse ponto aqui, é um ponto que você tem a mesma inclinação. Ó, esse ângulo aqui é o mesmo nos dois pontos. Então, significa dizer que naquele dali é o único ponto onde a gente pode dizer que as acelerações são iguais. Em qualquer outro ponto, a velocidade é diferente, a aceleração é diferente, tá? Vamos aí às nossas assertivas. Os dois carros têm sempre a mesma aceleração. Não, falamos que só tem um único ponto. Os dois carros têm sempre a mesma velocidade. Também não, falamos que só tem um ponto, que é aquele pontinho lá em cima, onde a reta e a curva se encontram. Em nenhum instante os dois carros têm a mesma aceleração. Tem, só naquele ponto ali intermediário, né? D. Em nenhum instante os carros têm a mesma velocidade. Falso. Também sabemos que tem em um único ponto. Os dois carros têm a mesma aceleração em um único instante. Exatamente. E esse instante é esse aqui, ó. Aqui é o único ponto onde a gente pode afirmar que a aceleração é a mesma, porque respeita a propriedade, tá? A tangente do ângulo, a inclinação do ângulo é a mesma nesses dois pontinhos aí. Já nesse outro ponto aqui, que eu vou representar de outra cor, é o único ponto onde a gente pode dizer que as velocidades é que serão iguais, tá bom? Então essa aí foi a nossa questãozinha de número 14 desse nosso dia 6, gabarito item E. E já vamos direto aí para a nossa próxima questão, que eu acredito que na altura dessa do campeonato muita gente já sabe fazer esse tipo de questão aqui, né? Com muita facilidade, muita prática. Como você está vendo aí, um pêndulo balístico, né, onde você tem a massa do projétil 1, que é, aliás, massa do projétil, né, que são 20 gramas, cuidado com a unidade. A massa do bloco, 1,98, isso aqui é para tentar te intimidar, né, a mexer com o teu psicológico, mas você já vai colocar que isso aqui vale 1980 gramas, tá, para facilitar a tua vida. Velocidade da partícula também já temos aqui, ó, 200 metros por segundo, e ele diz que é uma colisão perfeitamente inelástica. Se é inelástica, nós já podemos ir para a questão de número 17, ó, a assertiva, onde ele fala que o coeficiente de restrição da referida colisão é 100%. O que é que você precisa lembrar? 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100. E 100 sobre 100 é igual a 1. Só que no caso da colisão inelástica, o E é igual a 0. Ele não é igual a 1. É igual a 1 se fosse perfeitamente elástica. Então já podemos dizer aqui sem medo que o gabarito da nossa questão 17 está errado, tá bom? Vamos aí para a 15ª. O que é que ele quer? O módulo da velocidade que o sistema adquire após a colisão é inferior a 2,4%. Na hora que o candidato vê isso aqui, ó, ele já corre as léguas. Você não. Então vamos lá. Vai acontecer o seguinte, sei que na primeira situação a quantidade de movimento se conserva, afinal é uma colisão, né? Qualquer que seja uma daquelas três, a gente pode dizer que vai haver conservação do momento linear.
No início eu tenho apenas um projétil, que eu vou logo substituir aqui os valores, tá? Por conta do nosso espaço aí, do nosso tempo, para não ficar um vídeo muito esticado, né? Então, massa 20, velocidade que ele está 200, e depois da colisão eles saem andando juntos. Se saem andando juntos, passam a constituir um único corpo com essa massa, que é dado pela soma, vezes a velocidade do conjunto. Desse lado aqui vai dar 4.000, vai ser igual a 2.000. Fica simples, né? Fica fácil você visualizar que a velocidade do conjunto é de 2 metros por segundo. E 2 metros por segundo, ela corresponde a quanto? Corresponde a 1% da velocidade inicial do projétil, que era de 200 metros por segundo, né? E ele fala que é inferior a 2,4, ou seja, nossa questão de número 15 está corretíssima, ela é inferior. Cuidado com essas palavrinhas, tá, galera? Isso pega muito. Já na 16ª, ele quer que a gente determine a altura, é isso? A altura atingida foi superior a 20 centímetros, cuidado. Então vamos nós aqui. Nesse segundo trecho, você tem o mesmo corpo fazendo esse movimento. É aqui onde mora aquele detalhe. Como é que eu diferencio se é momento linear ou se é conservação da energia? Perceba que na primeira situação é um projétil que vai colidir com um bloco. Então, um corpo vai interferir no outro. Isso é colisão, isso é conservação do momento linear. A partir do momento que o projétil está dentro do bloco e ele sobe, é sempre o mesmo corpo. Se é sempre o mesmo corpo, conservação da energia mecânica, já que não há atrito, tá? Então vai ficar o seguinte, podemos dizer aqui sem medo, que a energia mecânica no ponto 1, já que ele chamou ali de figura 1, vai ser igual à energia mecânica no ponto 2. Vamos logo substituir. No começo você tem mzinho mais mzão vezes velocidade do conjunto ao quadrado sobre 2 é igual mzinho mais mzão vezes g vezes h, que é o que a gente quer descobrir. Perceba que as massas podem ser canceladas, ou seja, mais uma vez, provando para a gente que esse segundo trecho aí não depende da massa, tá? Então poderia parecer uma questão teórica sobre isso. E nós podemos dizer que a altura será VC ao quadrado, que vai ser 2 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade que ele pede para você considerar como sendo 10. Então vai ficar, ó, 4 sobre 20, que aí você faz como você preferir, né? Aqui, por exemplo, eu posso simplificar, dá um 2, aqui dá um 10, e aí fica 0,2 metros, ou 20 centímetros, tá? Outra saída seria você multiplicar em cima e embaixo por 5, que aí em cima ficaria 20 e embaixo ficaria 100. 20 sobre 100 é a mesma coisa que 0,2 metros ou 20 centímetros. E o que é que ele diz na 16? Que após a colisão foi superior, cuidado com esses termos, galera, não foi superior a 20, ela foi exatamente igual a 20. Logo, a nossa questão de número 16, ela é errada, tá bom? Espero que você tenha curtido aí essas 4 questõezinhas, né, que a gente fez. Primeira sobre o gráfico, dá um pouquinho mais de trabalho para interpretar, mas depois que você lembra da propriedade, já era. E essas 3 últimas, questão aí de um assunto bem batido, né, nas provas, tanto 2013, também na prova da Polícia Federal já caiu esse tipo de questão, tá? Mas espero que você tenha gostado aí, que tenha curtido. Se você está aí no YouTube, deixa o teu like, se inscreve, porque ainda faltam vários dias aí até o dia da tua prova e a gente vai resolver o exercício até lá, tá? Rumo ao teu sucesso, rumo à tua aprovação. Acredite, você pertencerá. Valeu, galera!